Um homem de branco surgiu durante a tempestade. Quem o filmou não acreditou. O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensava saber sobre os tempos em que vivemos. Uma figura vestida de branco, surgindo no meio de uma tempestade apocalíptica sobre Jerusalém. As imagens são reais, as testemunhas estão em choque, e o que isso significa profeticamente não pode mais ser ignorado. Este não é apenas mais um vídeo sobre sinais dos tempos finais. O que aconteceu durante aquela tempestade não tem explicação natural. E quando você entender a conexão com as profecias antigas, você vai perceber que estamos mais perto do fim do que imaginamos. Fique até o final deste vídeo, porque o que vou revelar vai conectar este evento extraordinário com passagens bíblicas que foram escritas há mais de 2000 anos. Não saia daqui, você precisa ver isso. Foi na última quinta-feira, por volta das 7 horas da noite, quando o céu sobre Jerusalém começou a escurecer de uma forma que moradores locais descreveram como aterrorizante. Não era uma tempestade comum. Testemunhas relatam que o ar ficou denso, pesado, como se uma presença invisível tivesse tomado conta da cidade. As nuvens se formaram em questão de minutos, engolindo a luz do entardecer e transformando o dia em noite instantaneamente. Então começaram os raios. Não eram raios normais. Eram descargas elétricas que pareciam rasgar o próprio tecido do céu, iluminando toda a cidade velha com uma intensidade branca e azulada que fazia as pedras antigas brilharem. O trovão que seguia cada raio era ensurdecedor, fazendo tremer as janelas e provocando alarmes de carros por toda a cidade. Foi durante o auge dessa tempestade que algo impossível aconteceu. Vários moradores que estavam filmando a tempestade de suas janelas e terraços capturaram algo que desafia qualquer explicação racional. Nas imagens, no meio das nuvens densas e escuras, surge uma figura. Uma silhueta humana, completamente vestida de branco, de pé sobre as nuvens. A figura não estava caindo, não estava sendo levada pelo vento. Estava simplesmente ali, de pé, em meio ao caos da tempestade, como se estivesse observando a cidade lá embaixo. A claridade dos raios iluminava a figura repetidamente, e em cada flash ela permanecia imóvel, majestosa, impossível. Um dos vídeos mais impressionantes foi filmado por David Levy, um engenheiro de 42 anos que mora no bairro de Rehávia. David é um homem cético por natureza, alguém que sempre procura explicações lógicas para tudo. Mas naquela noite, quando ele pegou seu telefone para filmar a tempestade incomum, ele nunca imaginou o que iria capturar. Em suas próprias palavras, traduzidas do hebraico, "Eu estava filmando os raios, porque nunca tinha visto algo tão intenso sobre a cidade. De repente, entre as nuvens, eu vi aquela forma. No começo, pensei que meus olhos estavam me enganando, que era uma ilusão de ótica causada pela luz dos raios. Mas a figura permaneceu ali por quase 3 minutos. 3 minutos inteiros. Eu chamei minha esposa e ela também viu. Nós dois ficamos paralisados. Quando a tempestade passou e a figura desapareceu, nós assistimos ao vídeo repetidamente. Está tudo ali, gravado. Não tenho explicação para o que vimos." Mas David não foi o único. Pelo menos 12 outras pessoas de diferentes partes de Jerusalém filmaram a mesma aparição. Cada vídeo mostra a mesma coisa, uma figura humanoide, vestida em vestes brancas brilhantes, de pé sobre as nuvens durante a tempestade mais violenta que atingiu Jerusalém em anos. As filmagens foram feitas de ângulos diferentes, de locais diferentes da cidade, mas todas mostram a mesma figura, no mesmo local do céu, ao mesmo tempo. Isso elimina completamente a possibilidade de ser um reflexo em uma janela ou um defeito de câmera. Múltiplas testemunhas independentes capturaram o mesmo fenômeno. Meteorologistas israelenses foram consultados sobre a tempestade. Eles confirmaram que foi um evento climático extremamente incomum para a região, especialmente nesta época do ano. A formação das nuvens aconteceu com uma velocidade anormal, e a intensidade dos raios foi quase 10 vezes maior do que o esperado para tempestades locais. Mas nenhum meteorologista conseguiu explicar o que aparece nos vídeos. Alguns tentaram sugerir que poderia ser gelo ou granizo refletindo luz de uma forma específica,
Mas essa teoria foi rapidamente descartada por especialistas em ótica e fotografia que analisaram as imagens quadro por quadro. O que torna esse evento ainda mais extraordinário é o local exato onde a figura apareceu. Quando especialistas mapearam a posição da aparição usando as coordenadas dos diferentes vídeos, descobriram algo chocante. A figura estava diretamente sobre o Monte das Olivas. Isso não é uma coincidência. O Monte das Olivas é um dos locais mais profeticamente significativos de toda a Bíblia. É o lugar exato mencionado em profecias cruciais sobre o retorno do Messias. E agora, uma figura misteriosa vestida de branco aparece sobre esse monte durante uma tempestade apocalíptica. Os sinais estão se tornando impossíveis de ignorar. As redes sociais explodiram. Os vídeos se tornaram virais em questão de horas, acumulando milhões de visualizações. Comentários de pessoas de todas as religiões expressavam choque, medo, espanto e, para muitos, uma certeza crescente. Estamos testemunhando o cumprimento das profecias. Rabinos ortodoxos em Jerusalém começaram a fazer declarações públicas. Vários deles afirmaram que este é mais um sinal de que a chegada do Messias está próxima. Líderes cristãos evangélicos ao redor do mundo também reagiram, muitos declarando que este é um sinal claro da segunda vinda de Cristo. Então, o que realmente aconteceu naquela noite sobre Jerusalém? Por que uma figura humana vestida de branco apareceria sobre o Monte das Olivas durante uma tempestade? E o mais importante, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos abrir as Escrituras. Existem passagens específicas que falam exatamente sobre eventos assim. Em Zacarias capítulo 14, versículo 4, está escrito: Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Olivas, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Olivas será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Esta profecia, escrita há mais de 2.500 anos, identifica o Monte das Olivas como o local exato do retorno do Messias. Agora conecte isso com o que vimos. Uma figura sobre o Monte das Olivas, durante uma tempestade de proporções bíblicas. As vestes brancas também não são coincidência. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E no versículo 14 do mesmo capítulo, a descrição continua: A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Vestes brancas, vindo com as nuvens, sobre Jerusalém, sobre o Monte das Olivas. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, Jesus mesmo profetizou sobre sua volta. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O sinal no céu, uma figura nas nuvens, a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos? A questão das vestes brancas é crucial. Na tradição bíblica, o branco simboliza pureza, santidade e glória divina. Quando Jesus foi transfigurado no monte, Mateus capítulo 17 nos diz que as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quando os anjos apareceram às mulheres no túmulo vazio, eles estavam vestidos de branco. Em cada manifestação divina importante nas Escrituras, o branco está presente como símbolo da presença de Deus. Mas há mais. A tempestade em si tem significado profético. No Antigo Testamento, Deus frequentemente se manifestava através de tempestades e fenômenos climáticos extremos. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, está escrito: Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. No Salmo 18, versículos 7 a 14, temos uma descrição poderosa. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Ele abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Do resplendor da sua presença, as suas nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. A manifestação divina através de tempestades é um padrão bíblico estabelecido.
E agora, sobre Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, durante uma tempestade de intensidade sem precedentes, aparece uma figura vestida de branco. Isso não pode ser acidental. Mas este evento não está isolado. Ele se encaixa em um padrão maior de sinais que estão se acumulando. Este é apenas o mais recente de uma série de eventos extraordinários que estão acontecendo em Israel e ao redor do mundo, todos apontando para a mesma conclusão. Estamos nos aproximando rapidamente do fim dos tempos. Apenas 3 semanas antes desta aparição, houve outro evento surpreendente em Jerusalém. Uma novilha vermelha completamente perfeita, sem nenhum defeito e sem um único pelo de outra cor, nasceu em uma fazenda nos arredores da cidade. Para quem não entende o significado disso, deixe-me explicar. Segundo a tradição judaica e a profecia bíblica em Números capítulo 19, uma novilha vermelha perfeita é necessária para a purificação ritual que deve acontecer antes da reconstrução do terceiro templo. Os rabinos afirmam que este nascimento é um sinal direto de que a era messiânica está próxima. E agora, semanas depois, esta aparição nas nuvens. A frequência e intensidade desses sinais estão aumentando exponencialmente. Nos últimos 2 anos, testemunhamos terremotos em lugares incomuns, cumprindo Mateus 24, versículo 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A atividade sísmica em Israel e ao redor do Oriente Médio aumentou significativamente. Geólogos estão perplexos com o padrão emergente. As tensões políticas em Israel nunca estiveram tão elevadas. Os acordos de Abraão trouxeram uma paz aparente, mas sob a superfície as forças estão se alinhando exatamente como as profecias descreveram. Ezequiel capítulo 38 e 39 fala sobre uma coalizão de nações que virá contra Israel nos últimos dias. Quando você olha para as alianças geopolíticas que estão se formando agora, Rússia, Irã, Turquia, nações do norte da África, você vê exatamente o alinhamento profetizado. E há algo mais que a maioria das pessoas não percebeu. No dia exato em que a figura de branco apareceu sobre o Monte das Olivas, houve um alinhamento astronômico raro. Vênus e Júpiter estavam em conjunção no céu oriental, visíveis de Jerusalém. Na astronomia bíblica e na tradição profética, Vênus é frequentemente associada à estrela da manhã, um título dado a Cristo em Apocalipse 22, versículo 16. Júpiter, na tradição antiga, representa realeza e poder. A conjunção desses 2 planetas, no mesmo dia em que uma figura aparece sobre o Monte das Olivas, matemática e estatisticamente, as probabilidades de tudo isso ser coincidência são astronômicas. A situação no Oriente Médio como um todo está se desenvolvendo exatamente como as profecias descreveram. A questão do status de Jerusalém continua sendo o ponto central de conflito internacional. Zacarias, capítulo 12, versículo 3, profetizou: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E é exatamente isso que vemos hoje. Toda decisão política importante sobre Jerusalém causa ondas de choque em todo o mundo. A cidade que deveria trazer paz se tornou o foco de tensão global. Os sinais celestiais também estão se intensificando. Nos últimos 5 anos, tivemos mais luas de sangue, eclipses solares e eventos astronômicos raros do que em qualquer outro período comparável na história moderna. Lucas, capítulo 21, versículo 25, diz: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Esses sinais não são aleatórios. Eles estão acontecendo em sequências que seguem padrões bíblicos, especialmente em conexão com as festas judaicas. A tecnologia também está cumprindo profecias. Apocalipse capítulo 13 fala sobre um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Pela primeira vez na história humana, temos a tecnologia para implementar exatamente isso. Sistemas de identificação digital, moedas digitais controladas por bancos centrais, tecnologia de chip subcutâneo, tudo está sendo preparado. Não estou dizendo que qualquer tecnologia específica atual é a marca da besta, mas estou dizendo que pela primeira vez na história, o cumprimento literal dessa profecia é tecnologicamente possível. E não podemos ignorar os sinais morais e espirituais.
2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, descreve as características dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quando você olha para a sociedade atual, essa descrição não é assustadoramente precisa? A apostasia dentro da própria igreja é outro sinal. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 avisa: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Denominações inteiras estão abandonando doutrinas fundamentais. O evangelho está sendo diluído. Igrejas estão mais preocupadas em não ofender do que em pregar a verdade. Este é exatamente o cenário descrito para os últimos dias. A convergência de todos esses sinais é o que torna este momento único. Não é apenas um sinal isolado, é uma tempestade perfética. Eventos climáticos extremos, sinais celestiais, tensões em Israel, tecnologia permitindo profecias antes impossíveis, declínio moral global, apostasia religiosa e agora uma aparição inexplicável sobre o Monte das Oliveiras. Cada peça do quebra-cabeça profético está se encaixando no lugar. E aqui é o que a maioria das pessoas não percebe. A velocidade está aumentando. Jesus usou a analogia das dores de parto em Mateus 24. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, as contrações ficam mais frequentes e mais intensas. É exatamente isso que estamos vendo com os sinais proféticos. Eles estão acontecendo com mais frequência e com mais intensidade. O tempo entre eventos significativos está diminuindo. Pense nisso. Há 50 anos, um evento profético importante poderia acontecer a cada década. Há 20 anos, a cada poucos anos. Agora, estamos vendo múltiplos eventos significativos todo mês, às vezes toda semana. A aceleração é inegável. E se as dores de parto estão se intensificando, o que isso nos diz? Que o nascimento está próximo. O nascimento da era messiânica, o retorno do rei. A figura de branco sobre o Monte das Oliveiras não foi um evento isolado. Foi um aviso, foi um lembrete, foi um sinal para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O céu está tentando nos dizer algo. A criação está gemendo, como Paulo descreveu em Romanos 8, versículo 22. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E há outro aspecto disso que não pode ser ignorado: o timing. Por que agora? Por que este ano, este mês, este momento específico na história? Porque estamos em um ponto de convergência sem precedentes. Israel foi reestabelecido como nação em 1948. Jerusalém voltou ao controle israelense em 1967. Uma geração bíblica é geralmente considerada 70 a 80 anos. Faça as contas. Jesus disse em Mateus 24, versículo 34, esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. A geração que viu Israel renascer está chegando ao fim de seu período bíblico. Quando você soma tudo, quando você olha para o quadro completo, a conclusão é inevitável. Algo monumentalmente profético está para acontecer. E a aparição sobre o Monte das Oliveiras pode muito bem ser o aviso final antes do evento principal. Então, o que aconteceu naquela tempestade sobre Jerusalém? Eu acredito, baseado nas Escrituras, baseado no padrão de sinais, baseado no timing profético, que testemunhamos um prenúncio, uma prévia, um aviso de misericórdia antes de uma última oportunidade para a humanidade acordar e perceber que as profecias são reais, que Deus é real e que o tempo está se esgotando. A figura vestida de branco sobre o Monte das Oliveiras nos lembra que aquele que prometeu voltar é fiel. Ele está vindo e ele quer que estejamos prontos. Não é hora de ceticismo, não é hora de indiferença. É hora de vigilância, é hora de preparação espiritual, é hora de escolher de que lado você estará quando o céu finalmente se abrir completamente. A tempestade passou sobre Jerusalém naquela noite.
A figura desapareceu, mas as imagens permaneceram, as testemunhas permaneceram. E a mensagem permanece. Olhe para cima, porque a sua redenção está próxima. Lucas 21, versículo 28, diz exatamente isso. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Recapitulando, uma figura vestida de branco apareceu sobre o Monte das Olivas durante uma tempestade apocalíptica. Múltiplas testemunhas independentes filmaram o fenômeno. As profecias de Zacarias, Mateus e Apocalipse descrevem exatamente este tipo de evento. Este sinal não está isolado, mas é parte de uma convergência acelerada de sinais proféticos em Israel e ao redor do mundo. A velocidade dos eventos está aumentando. O timing é profeticamente significativo. Todos os indicadores apontam para a mesma conclusão. Estamos vivendo nos últimos dias e o retorno do Messias está mais próximo do que a maioria imagina. Este não é momento para complacência. Este é o momento para você examinar sua vida, sua fé, sua preparação espiritual. A Bíblia não nos dá esses sinais para nos assustar, mas para nos preparar, para nos alertar, para nos dar tempo de acertarmos nossa vida com Deus antes que seja tarde demais. A pergunta não é mais se essas profecias vão se cumprir. A pergunta é: você estará pronto quando elas se cumprirem? Quando aquela figura de branco finalmente descer do céu completamente, quando os céus se abrirem de verdade, quando o último chofar soar, você estará entre aqueles que levantam suas cabeças com alegria ou entre aqueles que tentam se esconder. A escolha é sua, mas o tempo para escolher está acabando. Os sinais estão aí, o céu está falando. Você está ouvindo? Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que essa aparição foi real? Você acredita que estamos vivendo nos últimos dias? Que outros sinais você tem observado? Compartilhe suas experiências e seus pensamentos. Esta é uma conversa que precisamos ter como comunidade de fé. Se este vídeo impactou você, se ele abriu seus olhos para algo importante, compartilhe com seus amigos e familiares. Eles precisam ver isso também. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações, porque estou trazendo mais revelações como esta. Os eventos estão se acelerando e você não vai querer perder nenhuma análise profética que estamos preparando. E antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora sobre os sinais celestiais recentes. Tudo está conectado, e quanto mais você entender o quadro completo, mais preparado você estará. Que Deus abençoe você, que Ele abra seus olhos para os sinais dos tempos e que Ele o encontre vigilante quando o Filho do Homem voltar. Até o próximo vídeo. Maranata! O Senhor vem!